Filipa, eu devo ter tocado aqui em qualquer coisa que, entretanto, terminou a emissão. Exatamente, não tem problema. Estava eu aqui a dizer que é um tema muito interessante, não é? Cada vez aqui em Portugal se procura mais estes tipos de cuidados para a pele madura, não é? Aqui a maquilhagem, o que é que podemos fazer? Aqui umas dicas, que aposto que a Carla tem aí umas dicas fantásticas para os nossos consumidores. Sim, é realmente uma tendência à qual eu fico muito, muito feliz, porque durante muitos anos isto tem sido uma batalha constante. A maquilhagem sempre foi vista quase como um bicho-papão, mas na verdade a maquilhagem é mais que esse bicho, segredos que as pessoas dizem, mas isto é preciso ter uma mão certinha, é preciso, são necessários segredos para... Eu desmistifico. Eu quero simplificar ao máximo. Portanto, para mim, uma maquilhagem é perfeita, aquela maquilhagem é perfeita, desde que nos faça sentir bem. Seja um batom, seja o rímel, seja a base, nós precisamos nos sentir bem com essa maquilhagem. As peles maduras, que é também faz parte do nosso tema, têm algumas particularidades, algumas características pela própria evolução, portanto, em que há necessidades diferentes de quando estamos a falar de uma pele de um adolescente ou de uma mulher jovem. Portanto, já existem algumas características que faz com que se opte por outro tipo de maquilhagem. Isto no que diz respeito à escolha da base, essencialmente, porque eu digo sempre, uma boa base, bem aplicada, é meio caminho andado para o sucesso. Portanto, é verdade, senhora. Eu gosto muito realmente de ser prática, de chegar, lá está, a cada uma das consumidoras. Okay? E cada vez mais as pessoas também optam por uma maquiagem simples e rápida, porque querem ir para o trabalho bonitas e não têm aquele tempo de manhã, não é, Esmeralda? É aquele feedback que nós vamos realmente tendo. Tal e qual. Eu até opto muitas vezes, precisamente para esse tipo de consumidora extremamente ativa, que não tem tempo a perder, mas que quer ter um bom ar, portanto, um ar natural, bonito, saudável. Eu por vezes até aconselho os BB Creams ou os DD Creams que já existem, não é? Portanto, ou a proteção solar com cor, por exemplo, e podemos usufruir desse pigmento, apesar de ligeiro, mas é um pigmento que está, e portanto, bem aplicado, serve como uma base de maquilhagem. E portanto, juntamos aqui o útil ao agradável. A proteção solar com o pigmento para então dar aquele bom ar. Portanto, não é preciso, lá está, não existem segredos, é realmente adaptar a maquilhagem ao meu estilo de vida, à minha personalidade, desculpem. E a maquilhagem é individual. Aquilo que me fica bem a mim não tem que ficar bem à Filipa e vice-versa. Portanto, relativamente às dicas e ainda antes das dicas, falar, porque é importante saber limpar a pele corretamente, a hidratação que é fundamental, especialmente quando já estamos a falar de peles maduras. É fundamental uma boa hidratação, fazer uma máscara hidratante uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque uma das consequências do envelhecimento é precisamente a pele ficar mais seca, mais desidratada, e portanto isso também acabam por ser imperfeições que se vão acentuando. Quando misturado com rugas, misturado com perda de firmeza, etc, etc. Portanto, é fundamental não só a higiene e a hidratação diária, pode ser com anti-idade, obviamente, mas não esquecer, 1 ou 2 vezes por semana, fazer uma boa máscara de hidratação é mais uma vez uma ajuda preciosa para que depois a maquilhagem também resulte. Eu digo, a maquilhagem é bonito, milagres não faz.
Exatamente. Eu, não sei se estou a desiludir as nossas consumidoras, mas... Eu estou aqui a rir-me, Esmeralda, porque eu, cada vez que me vou maquiar, faço exatamente o que a Esmeralda diz. Coloco uma máscara hidratante porque sei que ao outro dia a base flui 1000 vezes melhor. As pessoas Adere melhor. não, mas é verdade. Tem uma melhor aderência, também a nível de espalhamento conseguimos espalhar de uma forma melhor e fica mais homogénea, porque se a pele estiver desidratada, muitas vezes as pessoas queixam-se que a pele não adere. A pele, desculpem, a base não adere. Precisamente porque a pele não está preparada. Exatamente, ou que está, ou que não Science. tem pele com a base, ou que a Beauty Blender, não é? Que também estou falada aqui para espalhar a base, que deixa imperfeições, que não Aliás, cobre. acentua ainda mais as imperfeições, Filipa. Portanto, e por isso eu não queria passar para as dicas de maquilhagem sem antes falar deste passo que é extremamente importante. Portanto, uma boa higiene, uma higiene adequada ao seu tipo de pele, ao gosto particular da pessoa. Depois, os seus cuidados diários, o seu creme hidratante no rosto, no contorno dos olhos, até a proteção solar, se for indicada, se for uma necessidade, e nós sabemos que hoje em dia a proteção solar faz parte também do nosso ritual diário, ou pelo menos deve fazer parte, e depois à noite limpar muito bem a pele, novamente, para retirar não só a maquilhagem, mas todas as impurezas que ao longo do dia nós fomos guardando, nós fomos acumulando. Portanto, essa será a primeira etapa de uma maquilhagem, é a preparação. Passando então para as dicas de maquilhagem. Bom, há sempre muitas dúvidas, uma base fluida, uma base... esquecemos de uma coisa, Filipa. Definir a pele madura, não era? Não, ainda antes disso. Normalmente nós começamos por falar do nosso giveaway, portanto, do nosso... Pois é, as pessoas têm que estar muito atentas nesta parte da base. Exatamente, e como eu ia começar precisamente a falar Lembrou-se. Lembrei-me que estejam atentos, no final deste live vamos fazer uma pergunta. Quem nos acompanha, ou pelo menos quem me acompanha, sabe que eu faço várias vezes a pergunta ao longo do nosso live, portanto é muito simples de responder à pergunta que iremos lançar, que a Filipa já sabe e que depois ela própria irá lançar essa pergunta. Mas, portanto, estejam atentos e iríamos começar então bom, Filipa, se quiser definir o que é uma pele madura, para depois então entrarmos no capítulo da maquilhagem, pode defini-la. Sim, eu acho que podemos começar por aí, não é, Esmeralda? Definir aqui a pele madura. Como nós sabemos, não é, ao longo do nosso envelhecimento, não é, digamos assim, porque a nossa pele não é estática e eu estou a dizer aqui que uma pele envelhecida pode não ser igual para toda a gente, ok? Mas normalmente uma pele envelhecida tem alguns sinais, como nós sabemos, imperfeições da tez, as manchas começam a aparecer, uma pele seca, que normalmente é seca, mas até por acaso temos vindo a notar que existe agora muitas pessoas já com os seus 60 e continuam a ter uma pele mista, até oleosa. Portanto, aqui esta definição pode ficar dúbia. Para toda a gente igual, não é? Mas sim, uma pele madura pode não ser igual para toda a gente, mas sim, começam a ter esses sinais que realmente eu já aqui frisei, não é? As manchas, imperfeições da tez, uma pele seca, normalmente até desidratada. Não sei se a Esmeralda quer complementar mais algo. Não, precisamente como a Filipa estava a dizer, cada vez mais surgem pessoas com 60 e poucos anos que continuam com uma pele mista, que continuam até a queixar-se que os poros estão dilatados, portanto, e tudo isto, lá está, entra em linha de conta quando vamos procurar
a base. Portanto, para além da secura, da desidratação que pode acontecer, poros ainda bastante dilatados, há também uma perda de firmeza. Isso é também notório. Portanto, são consequências, precisamente, o aparecimento de manchas, portanto, toda esta irregularidade tem a ver, obviamente, com este processo de envelhecimento, que é diferente de pessoa para pessoa. Mas, então, no momento, na hora de escolher uma base, portanto, tratando-se de uma pele madura, com as características que já enumeramos, devemos optar por versões fluidas, por versões mais leves, em detrimento das cremosas, das compactas, que até muitas vezes até têm um efeito mais mate. Portanto, evitar as bases cremosas com um efeito mate e optar pelas bases fluidas que tenham estas características mais leves. Precisamente porque se eu tenho ainda poros dilatados, se eu já tenho a pele bastante marcada pelas rugas, uma base que seja cremosa, uma base que seja compacta, acaba ao longo do dia por ir intensificando mais essas imperfeições. Ok? Portanto, esta é a minha primeira dica relativamente à base. Não se esqueçam. Bases com textura fluida e leves. Exatamente. Portanto, nada tem a ver, e que há muitas pessoas que têm estas dúvidas. A base fluida é mais para as peles mistas ou para as peles oleosas, as compactas. Não tem necessariamente a ver com isso. Porque eu posso ter uma base fluida e estar adaptada a vários tipos de pele, nomeadamente a uma pele seca ou uma pele mista até oleosa, e eu posso ter uma base compacta, uma base cremosa, que tenha esta adaptação também. Peles secas ou até peles oleosas, ok? Portanto, o que eu estou a falar é de uma textura fluida, mais leve, que evita marcar, quer sejam as rugas, quer sejam poros mais dilatados, ok? Portanto, este é o primeiro passo, esta é a minha primeira dica ou orientação quando estamos à procura de uma base. Optem pelas bases fluidas, bases mais leves, ok? Que não vão marcar. Vão deixar um aspecto muito mais ligeiro, fresco, homogéneo e, inclusive, a nível de praticidade, as pessoas, na prática, adaptam-se melhor às fluidas. Exatamente. Que é mais fácil de aplicar, parece que não tem tanta técnica, tanto método. É verdade, muita gente reporta isso, que com a base fluida é mais rápido, faz muito mais rápido a maquiagem. Podemos aplicar, por exemplo, com a Beauty Blender, portanto, uma esponja para aplicar a base. Podemos optar pelo pincel também, por exemplo, se a pessoa tiver já estes utensílios, pode utilizar quando está a aplicar a base, ou simplesmente a nossa mão. Também pode ser com a nossa mão. Portanto, a nível de base, portanto, digamos que o primeiro passo numa maquilhagem é escolher a base. E a base tem que realmente estar adaptada a esta condição nova da pele. Portanto, mais fluida, mais leve, deixando a pele bem homogénea e preparada, digamos, para o que se segue. Portanto, também, normalmente, as pessoas, até mais velhas, optam por sombras cremosas, com muito brilho. Está errado. Eu sei que é mais rápido, é mais simples. Rapidamente, com o dedo, com um cotonete, espalhamos e aquilo realmente dá imensa luz. Exatamente. Mas numa pele madura, em que a pálpebra já está flácida, em que pode haver também desidratação. Já há muitas rídulas de desidratação. Amigos, essas sombras cremosas, com muito brilho, mesmo em pó, mesmo que sejam bases em pó, mas com muito brilho, acabam por marcar muito ao longo do dia. Portanto, tentem evitar
essas sombras, portanto, optar por sombras em pó, por exemplo, mas mais sóbrias, não tendo aquele, ou então um ligeiro brilho, só para dar ali um toque, mas não como eu às vezes vejo, ou como nós vimos, aquelas sombras muito brilhantes que já não faz muito sentido até para o momento em que estamos a viver. Portanto, já não se adapta muito. E até a esmeralda pode dar aquela sensação que estava a falar, não é? A primeira luminosidade, estou bem, mas durante o dia, depois ao final do dia, vamos ver que o aspecto não é aquilo que já estava logo ao início, não tem nada a ver. Exatamente, não, nada mesmo, porque nós abrimos os olhos, abrimos e fechamos, transpiramos e, portanto, essas sombras depois vão se acumular e acaba por dar ali um efeito de volume. Portanto, e que não é agradável. Portanto, optar sempre por sombras mais sóbrias. E outra, aliás, eu até costumo dar esta dica também. Às vezes as pessoas, não tenho jeito para colocar sombras. Que tal um eyeliner, por exemplo? E não me venham dizer, eu não consigo, fica torto. Não interessa. Fica torto, fica mais... Porque o objetivo aqui é, depois de fazermos o eyeliner, com um cotonete, com um pincel, esbater esse eyeliner. E, portanto, vamos adquirir até uma tonalidade, intensificamos junto à raiz da nossa pestana, mas depois com o pincel, ou com o dedo, ou com um cotonete, esbatemos. Portanto, intensificamos e ao mesmo tempo vamos esfumar, vai logo dar uma valorização muito grande aos nossos olhos. Portanto, quem não tem sombras ou não sabe aplicar ou que não tem tempo, olha, um lápis de eyeliner, até se quiserem à prova de água para ao longo do dia não ir desagregando e ficamos com aquelas olheiras muito acentuadas. Portanto, hoje em dia também cada vez mais as pessoas optam pelas sombras ou por eyeliners. Portanto, maquiagem até à prova de água para que seja, na verdade, mais durável. Portanto, esta é uma dica. Relativamente às sombras, evitar tudo o que seja de muito brilho. Portanto, sombras mais mate, mais sóbrias. Eu quando digo sombras mais sóbrias, não tem que ser o bege, o rosa. Até pode ser uma cor um pouco mais intensa, mas sem ser de brilho. Para não ficarmos assim com dois faróis nos olhos, que depois ao longo do dia vai ficar muito acumulado e vai realçar, vai dar mais volume. Exatamente. Que não pretendemos. Portanto, mas o eyeliner, um lápis kohl, que seja macio, que possa desenhar o nosso contorno do olho e depois esbater, fica perfeito, já intensificamos já valorizamos o nosso olhar. Depois podemos também recorrer à nossa máscara, portanto ao rímel, e aqui, mais uma vez, se eu não tenho paciência para sombras, para eyeliners, porque tenho medo que fique mal, então temos ainda a opção do rímel. Portanto, colocamos a base, colocamos um bom rímel para, mais uma vez, abrir, valorizar os nossos... Eu estou-vos a dar opções. Exatamente. Ok? Não tem que ser isto. São opções que nós podemos adaptar no nosso dia-a-dia. Hoje não tenho tempo, vou só colocar a base e o rímel. Estou ótima. Nos dias que tenho mais tempo, ou que quero valorizar ainda um bocadinho mais, ou porque tenho um evento, uma festa, um chá, qualquer coisa, então com o eyeliner depois vou esbater, portanto faço um esfumado e fica perfeito. Depois, ok, põe um rímel, melhor ainda. Portanto, várias opções a nível dos olhos, eyeliner, a máscara, portanto, tudo para valorizar os nossos olhos. Depois de aplicarmos a base naturalmente. E a base deve ser fluida, portanto, uma base leve para não marcar, para não vincar as nossas imperfeições.
Também, muitas vezes, Filipa, me perguntam, o pó, ou só utiliza pó? E reparem, o pó não serve para corrigir ou para uniformizar a nossa pele. Portanto, o pó não vai disfarçar absolutamente nada. Os pós servem para moldar o nosso rosto, para fixar a base. Ok? Por isso é que existem pós translúcidos. Portanto, o objetivo não é dar cor, é só fixar. E desta maneira, seguramente que a minha base vai durar mais tempo ao longo do dia. Portanto, optar só por pó não vai valorizar absolutamente nada. E numa pele madura, se já está seca, desidratada, piora um bocadinho mais a condição desta pele. Mas podemos optar por aplicar pó, naturalmente. Eventualmente não em todo o rosto, porque não haverá essa necessidade. Ir basicamente a zonas mais críticas, como por exemplo a zona média do nosso rosto, será suficiente para retirar aquele brilho que eventualmente a base possa deixar. Portanto, no caso também da Avène, nós temos essas opções. Portanto, nós temos o que nós designamos de pó mosaico. Eles são compactos, tem este degradê de cores, o que vão possibilitar, inclusive, se a pessoa quiser maquilhar a pálpebra com um pincel mais pequenino, e portanto nós podemos ir buscar a cor que pretendemos e fazer a maquilhagem da nossa pálpebra, por exemplo, e sempre de uma forma muito suave, muito neutra, sem evidenciar muito, mas deixando sempre aquela elegância na pele. Portanto, os pós mosaicos da Avène têm esta versatilidade. Podemos aplicar em todo o rosto. No caso da pele madura, optar só na zona média, portanto, em zonas mais críticas, ou porque transpiramos, por exemplo, transpiramos muito e aí aplicamos um bocadinho. E neste caso, sugiro antes a aplicação com o pincel, apesar de nós termos a opção com a esponja, mas neste caso, nas peles maduras, o ideal é utilizar o pincel, porque acaba por ser mais solto e não marcar tanto. E, portanto, depois optar pela zona média para aplicar os pós. Ok? Exato. E agora até com a máscara esmeralda, não é? É uma boa opção. Exatamente. Ajuda aqui a dar. E esse produto ainda é mais boa opção porque temos aqui um produto quase 2 em 1. Sim. Por exemplo, eu tenho aqui o luminosidade e tenho aqui o natural. Esta também é uma cor bonita, elegante, fresca e jovem para as peles maduras. Ok? Evitar aqueles terracota, aquele tom bronzeado, que isso é fantástico no verão, quando estamos bronzeados. Não no inverno, porque lá está. Notem, tudo o que é escuro vai evidenciar, vai marcar. Tudo o que seja mais claro é luminoso, é fresco, vai realçar, vai dar luz, transmitir luz, frescura, jovialidade. Está bem? Portanto, isto é outra dica. Não evitem cores muito escuras no rosto, blushes, por exemplo, que as pessoas gostam, ou então os terracota em todo o rosto, porque também é fácil de aplicar. Pode ser fácil de aplicar, mas depois na prática não é aquilo que nós desejamos. Exatamente. Okay? Portanto, a nível de blush, eu deixo sempre esta indicação de uns tons mais rosa, mais os nudes, um lilás, portanto, e dá um ar mais fresco, mais jovem. E neste caso também, lá está, passar pelo mosaico todo e depois maçã do rosto só, ok? E estendendo para a zona da têmpora. Tá? Não é aplicar aqui na bochechinha, porque reparem, se eu tenho rosácea e estou a aplicar um blush só na bochecha, acaba por estar ali a realçar mais essa imperfeição. Portanto, será sempre na zona, até podem fazer aquele truque. E aplicam só na maçã do rosto, tá bem? E na sentido ascendente, para a zona das têmporas, tá? Portanto, este pó, por exemplo, que eu tenho, posso aplicar nas maçãs do rosto e depois, como tem várias tonalidades, com um pincel pequenino, e posso fazer a minha maquilhagem a nível da pálpebra. Exatamente. Tá? Mais batom.
também, normalmente, às vezes corre mal. Gostamos daqueles batons mais gloss, com mais brilho, mas quando já estamos a falar de peles maduras, em que já temos muito marcado aqui o código de barras, o que acontece é que esse batom vai migrar pelas rugas. Portanto, das duas uma, aliás, não é das duas uma, normalmente devemos ter um lápis para contornar o nosso lábio. E até podemos pintar um bocadinho do interior do nosso lábio. Para quê? Também para ajudar a fixar mais o batom. Portanto, devemos optar sempre também por batons que sejam hidratantes, até. Portanto, existem batons com efeito mate, existem batons com efeito gloss, existem batons simplesmente que hidratam. Por exemplo, no caso da Avène também temos essa opção nos batons que são hidratantes e têm proteção solar também. Eu tenho aqui o nude, mas temos 3 tonalidades, mas o nude é para aquela maquilhagem. É mais ou menos este que eu tenho aqui nos meus lábios. Pronto, é mais para o dia a dia. Mas eu, por exemplo, no caso das peles maduras, eu gosto de intensificar os lábios. Nas peles maduras, há peles que ficam muito bonitas com um rosa mais intenso, ou até mesmo um vermelho mais luminoso. Ficam muito... Lá está. Porque ou eu realço os olhos, ou eu realço a boca. Exatamente. Se eu já tenho muita a pálpebra móvel fixa em cima da móvel, às vezes eu não consigo fazer grandes trabalhos a nível dos olhos. Então eu opto por valorizar os lábios. E aí, nesse caso, eu gosto de cores mais vivas para peles maduras, porque vão valorizar bastante. Mas a dica que eu deixo relativamente aos batons, então, que sejam hidratantes e que eventualmente até tenham proteção solar, que é importante, e nada de glosses, porque depois eles vão migrar pelas rugas. E sempre possível ter um lápis para contornar, porque vai ajudar a fixar ainda mais o batom. Portanto, estas, digamos que são as dicas que eu posso aqui deixar para uma pele madura. Portanto, base fluida será o ideal. Portanto, depois relativamente ao pó, pode ser um pó mosaico, um pó compacto, mas aplicado com o pincel e só mais nas zonas críticas. Também, a nível de olhos, se eu quiser valorizar, eu posso utilizar o eyeliner, posso utilizar a máscara. E já sabem que com os pós mosaicos da Avène podemos até fazer uma sombra, aplicar uma sombra, portanto, e valorizar os olhos. Eventualmente, se queremos dar mais atenção e foco aos lábios, já sabem, um contorno será sempre o ideal. Primeiro, pintam um bocadinho do lábio e depois então aplicam o batom. Também, deixem-me, e para, digamos que terminar, ter sempre na nossa mala de maquilhagem, por exemplo, um pincel iluminador ou um pincel corretor, se vocês quiserem, se preferirem, em que o objetivo é pequenas imperfeições que tenhamos, por exemplo, a nível de mancha, que ao longo do dia se começam a notar, nós com o pincel corretor podemos ir localmente, coloca, depois com o dedo esbate, fica novamente corrigido, depois é só um bocadinho de pó e fica perfeitamente corrigido. Também, quem tem assim uma olheira mais acentuada, também pode, com o iluminador, aplicar no canto interno do olho, que é a zona mais escura, para realçar o olhar. Portanto, iluminar. Exatamente. Eu tenho aqui tudo aquilo que vos mostrei relativamente à maquilhagem numa pele madura. Se também tiverem alguma dúvida, não se preocupem, o vídeo vai ficar também publicado e também nos podem contactar em relação aos produtos. Aos produtos, sim. Eu optei por ir mostrando, mas depois, se tiverem dúvidas, bom, vocês estão perfeitamente aptas para aconselhar, para ajudar. Mas era precisamente estas as dicas que eu queria. Lá está, não há segredos. Não estive aqui a dizer nada de especial, só
relembrar alguns pontos e algumas... Por exemplo, estas sombras podem ser perfeitamente utilizadas numa pele madura, nos olhos, dá perfeitamente. O eyeliner aplicado e vão ver que vai ficar bonito e vai ficar realçado o olhar. Portanto, e para ajudar a fixar a maquiagem, e especialmente as senhoras que se queixam que, ai, desculpem, ao longo do dia transpiram muito, porque estão num período de menopausa ou pré-menopausa, depois da sua maquiagem concluída, pulverizar com água termal vai ajudar a fixar essa mesma maquiagem. Isto não é para ficar encharcado, é simplesmente para refrescar. E agora olhei de repente aqui para o telemóvel e fica mais luminosa a pele. Portanto, ajuda a fixar, retira os calores excessivos que temos na pele e temos as embalagens pequeninas que dão para andar na mala e ao longo do dia ir aplicando e reaplicando. Exatamente. Bom, Filipa, não sei se... Estava aqui a dizer que era uma boa dica a água termal, que é fantástica. Não há palavras para descrever a água termal. Dá para tudo. Fantástica. Bem, Esmeralda, lançámos a pergunta aqui ao nosso, não é? Ao nosso público. Então, Filipa, faça as honras. Exatamente. Na hora de escolher a base, devemos optar por versões mais fluídas e leves ou cremosas e mate. Agora vamos verificar. Fartámos-nos de falar. Exatamente. A primeira pessoa a acertar. E já temos aqui a Joana Pereira. Exatamente. Bases Joana, parabéns. fluídas e leves. Exatamente, Joana. Muito Joana obrigada. irá receber depois um cabaz com alguns produtos de maquilhagem também da Avene. Exatamente. Joana, peço é que, além de lhe dar já os parabéns por ter acertado, peço que também envie aqui uma mensagem para as nossas redes sociais, está bem? A dizer que foi a vencedora do passatempo da Avene, com o live da Avene. Esmeralda, em meu nome e da Sweet Care, muito obrigada. Obrigada, eu. Foram aqui dicas importantes e que convém também relembrar, é aquilo que a Esmeralda disse, não é nada de especial, não é? Mas às vezes pensa. Não há que ter medo. Temos é que passar por cima dos obstáculos. Correu mal hoje, amanhã vai correr melhor. Não se esqueça, estamos a entrar numa época festiva e temos jantares, temos a própria noite da consoada, portanto, podemos ir cheias de luz, de glamour para esses eventos familiares. Da minha parte, Filipa, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, em meu nome e em nome da Avene. Desejo umas ótimas festas também para si, para toda a família e para toda a nossa comunidade que nos acompanha e que nos tem acompanhado ao longo deste ano. Muito obrigada, Filipa. Obrigada, Ronaldo. Um beijinho. Beijinho grande. Obrigada.